Bom dia a todos, bom dia a todas. É um momento super especial e muito feliz a gente estar reunido aqui no escritório da Sanofi Brasil, num mais um Sanofi Lab, né? Esse é o 9º Sanofi Lab, já faz um ano desse programa e é uma das atividades que mais nos deixa feliz como empresa, e eu falo por mim, pelo menos, eu adoro participar dessa atividade, porque é uma forma da Sanofi, de nós, nos comunicarmos com toda a sociedade no Brasil. A indústria farmacêutica, nós somos um setor extremamente regulamentado, a gente é muito limitado enquanto a gente pode falar para pessoas que não são os profissionais de saúde ou as pessoas relacionadas às políticas de saúde. E o Sanofi Lab é uma oportunidade de falar de doenças importantes e o impacto que essas doenças têm, e falar sobre essas doenças é porque para melhorar realmente cada indivíduo que está sofrendo, cada família que está sofrendo, tem a oportunidade de se encontrar e entender um pouco mais sobre essas situações. Hoje o tema é super interessante. A gente vai falar sobre dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença de pele que causa vermelhidão, coceira. Vocês vão ver especialistas falando sobre isso. Eu vou. É super interessante, assim, eu acho que o timing e esse momento, na verdade, da gente fazer o Sanofi Lab, teve uma reportagem no Fantástico agora em janeiro sobre isso, que teve um impacto super grande. Então, eu gostaria de começar esse Sanofi Lab trazendo um trecho dessa entrevista com o Dr. Drauzio Varella e outras pessoas falando sobre a doença. E aí depois a gente vai trazer algumas pessoas super importantes para conversar com a gente nessa live que a gente faz através de várias mídias sociais que estão abertas, né? Peço para vocês, então, vamos começar passando o vídeo, por favor. Chegou a hora do terceiro e último episódio da série Alergia, o Corpo em Alerta. Você sabia que 80% dos pacientes com asma, uma doença que ainda mata no Brasil, também tem rinite alérgica? As alergias não costumam vir sozinhas, não. Ao longo da vida, se a gente desenvolve uma, aumenta o risco de ter outras. É o que os especialistas chamam de marcha atópica. Como conviver com esse combo? Dr. Drauzio Varella vai mostrar os incômodos e os tratamentos para alergia respiratória e para dermatite atópica. Com 8 anos, ele ficou muito ruim. Eu fiz um chá de camomila, não, vai acalmar. Eu fiz aquilo na pele dele e aí no dia seguinte ele amanheceu com a roupa, o pijama todo grudado na pele. E era muito difícil de tirar. Hoje eu acabei de tomar banho e percebi que minha pele tá melhor. Espero que eu amanhã consiga fazer um futebol. Pedro tem 12 anos e dermatite atópica. Uma alergia que provoca inflamação da pele, a primeira camada de proteção do corpo. Aparecem a vermelhidão, o ressecamento e lesões, principalmente nas dobras do corpo, como cotovelos, mãos e pescoço. As terminações nervosas que ficam em contato com a pele levam o sinal de coceira para o cérebro, uma sensação perturbadora. Sentia muita irritação e também, tipo, pinicando, pareciam umas formiguinhas, bem chato. Com 3 meses já identifiquei. E aí com 7 meses ele começou a fazer um tratamento com antialérgico. A dermatite atópica também é conhecida como eczema atópico. De origem grega, o termo significa pele que ferve. As causas são múltiplas, envolvem um sistema imunológico descontrolado, uma pele muito sensível à invasão de alérgenos e, na maioria dos casos, herança genética. Na minha infância, minha perna aqui, ela ficava vermelhas. Após o banho, eu coçava muito de fazer ferida. Na maior parte dos casos leves, a dermatite é tratada apenas com hidratantes.
Bom, pessoal, eu falei para vocês que a gente tem convidados super importantes. E a primeira pessoa que eu gostaria de chamar para ficar aqui comigo é a Lúcia, a mãe do Pedro. E, na verdade, a Lúcia e o Pedro estão aqui na Sanofi. Então, bem-vindo para vocês. A Lúcia vai ficar aqui com a gente. Você pode ficar aí? Isso, Pedro. Por favor. Isso, por favor. Aqui o nosso ambiente é super... informal, né? E a ideia é realmente a gente ter esse bate-papo de uma forma bastante conversar do dia a dia realmente dessas situações. Nós temos mais uma mãe cuidadora, que é a Érica Negrão. Érica, por favor. Muito bem-vinda, obrigado. E, por fim, nós temos uma especialista, dermatologista, mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é a doutora Silvia Souto. Doutora Silvia, por favor. Eu comecei sem me apresentar, né? Eu sou Bernardo Soares, eu sou diretor médico da Sanofi na unidade de especialidades aqui no Brasil. E quando a gente está falando sobre unidade de especialidade, a gente está falando realmente de doenças que têm um impacto muito grande, e muitas vezes não tem uma forma de tratamento bem estabelecida, e nós, como indústria, trabalhamos muito nessa missão de trazer soluções, né? Então, essa é uma missão importante da unidade de especialidade onde eu trabalho. Eu vou começar pedindo para a doutora Silvia contar para a gente um pouco mais dessa doença. O que é a dermatite atópica? Qual é a sua vivência com essa doença, em tratando pacientes e famílias com essa doença? Obrigada pelo convite para estar aqui. É muito bom estar com vocês, mães. Faz parte do nosso dia a dia. E com o Pedro, que estava sentado aqui do meu lado. Eu sou dermatologista, trabalho com... Sou dermatologista, trabalho com dermatologia pediátrica já há mais de 30 anos. Sou um pouquinho velhinha, acho que sou a mais velhinha daqui. E então nós vamos falar hoje de um assunto que eu acho que é de extrema importância. Sabe por quê, Bernardo? Dermatite atópica é o eczema, como diz o Dr. Drauzio Varela, mais comum na faixa etária pediátrica. De todas as formas de eczema, e quando a gente fala de dermatite, é sinônimo de eczema, no adulto, as formas mais comuns são aquelas de contato. Não que o adulto não possa ter dermatite atópica, ele tem. Mas na faixa etária pediátrica, isso inclui criança e adolescente, a forma mais comum de dermatite ou eczema é a dermatite atópica. E sabe qual que é o principal sintoma? Coceira, prurido. E esse sintoma, ele abala muito, ele compromete muito a qualidade de vida, tanto do paciente, como no caso da população pediátrica, vocês sabem disso, da família inteira. Então, eu acho que é uma dermatose extremamente prevalente na faixa etária pediátrica, tem aumentado muito nos últimos anos a prevalência também na faixa etária adulta, tanto aqueles que começaram na infância e continuaram com a dermatite na faixa etária adulta, como também adultos que tiveram início da sua dermatite nessa faixa etária. Obrigado, doutora Silvia. E aí, funcionando o meu microfone? Ótimo. E aí, assim, muito obrigado, doutora Silvia. E aí eu queria perguntar para ti, Lúcia, né, mãe do Pedro aqui, nos conta um pouco dessa tua jornada, como tem sido, né? Você falou um pouquinho lá no vídeo, até um comentário, esse vídeo ele é mais extenso, né? Ele tem realmente, a gente só fez um breve trecho aqui para mostrar para vocês. O link vai estar disponível nos posts que a gente vai fazer, então, junto com essa transmissão. Mas aí, Lúcia, nos conta um pouquinho mais dessa tua jornada e como é a vida de cuidadora de uma pessoa com dermatite atópica tão especial. Bom dia a todos. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor. A jornada é longa, né? Desde os 3 meses, o Pedro, a gente vem aí buscando um tratamento. No início, para saber o que era aquilo, né? Tanta coceira, tanto machucadinho.
E hoje a nossa luta continua, porque a dermatite esteve quietinha lá, de leve, foi para moderado e hoje é grave. E a gente está nessa jornada aí, dia após dia. Hoje o Pedro não está muito bem, aí eu falo para ele, são dias bons, outros nem tanto, né? Porque essa é a luta, né? A gente busca o melhor que a gente sabe que existe, né? E a nossa luta hoje é essa, para ter o melhor acesso para um tratamento para o Pedro, para uma qualidade de vida dele, né? E te perguntando assim, nessa jornada de entender a doença, demorou muito tempo? Como que foi assim para você, para o Pedro realmente ter um diagnóstico e aí você começar a entender melhor assim como cuidá-lo? Como que foi esse processo? Demorou um tempinho, porque nós percebemos com 3 meses, eu levei a pediatra, já tinha aquelas feridinhas, né, que ele coçava ali, um ponto de vermelhidão, né? E então ela encaminhou para o alergista, dermatologista. O dermatologista falou que poderia ser uma alergia da roupa, tecido, dos produtos, e a gente foi eliminando até chegar no diagnóstico de dermatite atópica e começar o tratamento com, enfim, antialérgico, pomada, creme, e daí foi se estendendo, né? Porque até chegar nesse diagnóstico, cada especialista falava uma coisa, né? E não foi fácil chegar no diagnóstico. Olha, dermatite atópica, o que para ser feito é isso, e tentar manter assim estável. Não foi realmente fácil. Obrigado, Lúcia. Érica, parece que você tem uma jornada um pouco diferente, né? Como mãe cuidadora também de uma pessoa com dermatite atópica. Nos conta um pouquinho da tua jornada, dessa tua experiência. Conto sim. Bom, já foi emocionante começar com aquele vídeo, né? E obrigada, Pedro. Coragem que você teve. Bom, a minha jornada foi diferente. Eu sou médica, mas o fato de eu ser médica não interferiu no diagnóstico, talvez na jornada. A minha filha começou com cerca de 2 meses, aquele eritema bem importante no rosto, e quase todo neném tem, né? Então é meio que passa batido. É alergia de alguma coisa e tudo, amamentação exclusiva. Aí, com 3, 4 meses, começaram as lesões no corpo. E aí a gente tinha consulta com o pediatra todo mês, a puericultura tudo certinho. E aí, no 3º mês, a pediatra falou assim, acho que isso é dermatite atópica. E olhou para mim como assim, se fosse natural. Essa dermatite atópica, eu tenho muito pouco contato, né? Eu tinha aquela ideia superficial de uma alergia que coça, que vai e volta, mas é muito mais do que isso, né? E aí eu lembro que eu fiz um comentário extremamente infeliz, que eu fiz brincando assim, ai, filhinha, será que você vai ser aquelas crianças, como é que fala, como que o leigo fala? Daí a pediatra falou assim, perebenta? Daí eu falei, é? Quer dizer, como eu fui infeliz. É o pior estigma que alguém pode dar para uma criança que tem dermatite atópica. É o pior. Porque a pele chega antes. Então, eles sofrem muito. Então, a minha jornada daquele momento, que foi tão delicado, até ela entrar no tratamento efetivo, foi um pesadelo. E as lesões dela já abriram como grave. Então, ela foi grave. Então, talvez a jornada do Pedro foi mais de evolução. A dela, com 4, 5 meses, ela já tinha o eczema difuso. Ela não sabia coçar. Que ela coçava, que enfim, a cabecinha ficava cheia de cortezinho. Não sei se o Pedro teve isso. Mas, enfim. E aí a jornada foi do pediatra para o dermatologista. O dermatologista tentou os tratamentos que eram possíveis, corticoide, antialérgico. E aí chegamos na alergologista. Eu, naquele desespero, né, médico faz isso. Passa para outros médicos para ter alguma orientação. Quem que você recomenda? E aí eu consegui, como eu estava falando para a doutora, chegar numa alergologista que tem bastante experiência com dermatite atópica. E aí foi redentor. E aí ela começou com o tratamento e as coisas melhoraram. Então, assim, esses 4 ou 5 meses entre o começo do tratamento efetivo e o diagnóstico foram de extrema ignorância, como eu disse, desse comentário extremamente infeliz, a quase que uma militância, porque hoje eu defendo e vejo casos como o Pedro, tão importantes para a sociedade, tão importante porque ela é uma doença que tem que ser respeitada
que a ciência evoluiu muito no tratamento e mães que sofrem com isso sofrem de uma maneira incalculável, incalculável. Então, foi essa a minha jornada. Eu me sinto muito privilegiada dela ter sido curta, mas só nossa família sabe quanto ela foi intensa. Então, foi isso, resumidamente. Muito obrigado, Érica. Vocês veem como é uma doença, de novo, é uma doença de pele, né? A gente pensa assim, talvez seja uma coisa mais leve, e não é, né? A gente está falando de um tema muito, muito grave, né? E aí eu volto para a doutora Silvia, assim, a gente já falou um pouquinho dessa jornada do diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico mesmo? Como que a gente faz, assim, a senhora como médica, como que é feito, você como médica, como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, isso que a gente ouviu aqui é o que nós vemos no dia a dia. Primeiro, o início do quadro. Então, a dermatite atópica, na grande maioria das vezes, ela começa no primeiro ano de vida. Então, quando nós nos deparamos com aquele bebê, como você contou, como foi o caso do Pedro, que está aqui, que no primeiro ano de vida já começa a ter lesões do tipo eczema. O que é isso? São lesões vermelhas que podem ou não ser exudativas. O que é exudativa? Minar uma aguinha, serem meio úmidas. Além disso, são lesões extremamente sintomáticas, elas coçam. Mas o bebê até 7, 8 meses, ele não tem coordenação motora para coçar. Ele fica desesperado. É isso que a Érica contou, e é o que vocês, e quem tem filhos com dermatite atópica, sabem do que nós estamos falando. É aquela criança agitada, parece que está sempre incomodada, ela não consegue mamar, ela não consegue dormir direito, e os pais ficam desesperados, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Não veio com manual de instrução. Olha, eu estou chorando e estou irritado porque eu não estou com a fraldinha suja, eu não estou com fome, eu estou me coçando. Eles não sabem falar isso. Então, um bebê no primeiro ano de vida que tem essas lesões do tipo eczema, vermelhas, que podem exudar, minar aguinha ou não. E tem uma dica, gente. Essas lesões são caprichosas. Na dermatite atópica, de acordo com a faixa etária, elas ocupam localizações características. Muitas de vocês devem já ter ouvido de alguns médicos assim, não tem exame laboratorial para fechar o diagnóstico de dermatite. O diagnóstico é clínico. Isso é uma das coisas mais difíceis da gente explicar para os pais no consultório. E eu já escutei de pais assim, trabalho tanto em serviço público como em clínica privada, independente da faixa socioeconômica, o que eu escuto? Não é possível que no século XXI não tenha um exame para saber se meu filho tem dermatite atópica ou tem alergia do leite, do tecido, do corante ou do quê. Então, vamos lá. Para o médico, que deve ter essa competência para fazer o diagnóstico, ele, olhando para o paciente, observando a faixa etária, observando que o principal sintoma é o prurido, que é a coceira, e a localização das lesões, vamos lá, quais são mesmo as localizações? No bebê, ele pega a testa, a fronte e as bochechas. Pode pegar as superfícies extensoras, então, o bracinho, o antebraço e bracinho, as perninhas, e na criança um pouquinho maior, que vai chegando perto de 1, 2 anos, as dobrinhas. A dobra aqui entre o antebraço e o braço, atrás dos joelhinhos, o pescoço, atrás da orelha. E a cabeça. Isso que a Érica falou é verdade. Eles coçam desesperadamente a cabeça. Eu já tive paciente que a mãe levou falando assim, pode um bebê com 5 meses ter piolho? Por quê? Porque ele está coçando desesperadamente. Parece que ele quer arrancar o cabelinho. Então, a cabeça, a face, poupando a região do narizinho. Eu sempre falo que a dermatite atópica no bebê, ela não pega o narizinho. Pega as laterais do rosto. E essas áreas de dobrinha, ou as superfícies extensoras, gente, parece que está escrito para a gente. Isso é dermatite atópica. Se os pais já souberem disso, já ajuda muito. Por isso a importância de eventos como esse. Eu acho que educação em saúde vai facilitar muito essa jornada que vocês passaram, porque vai facilitar o diagnóstico. E só respondendo aquela pergunta do pai do consultório, não. Hoje, no século XXI, com todo o progresso da medicina, não existe um exame laboratorial que feche o diagnóstico. Os exames, muitas vezes, são feitos para excluirmos
outras doenças que podem ser diagnósticos diferenciais. Por favor. Essa questão médica, né? Só um episódio rapidamente. Eu levei ela uma vez no pronto-socorro por uma causa excepcional, foi uma queda. E aí, na amnésia, eu falei que ela usa, né, a medicação. E aí, passei pelo plantonista. Aí ele falou, mas o que é essa medicação? Eu falei, ela usa, ela tem dermatite atópica grave. Ali, mas quem fez esse diagnóstico? Aí eu falei, o pediatra, o dermatologista e o imunologista. Deixa eu ver. Aí eu tenho as fotos, né, tudo documentado, que isso é uma orientação, a gente tem que documentar para ter robustez no quadro, porque se tem uma coisa que é estigmatizante, a pele mas a gente consegue documentar e mostrar, né? Eu falei, olha essa lesão, dermatite de fralda. Essa lesão, isso é alergia. Então, olha o contexto que eu estava. Eu sou médica, tinham 3 médicos que deram diagnóstico, ela estava com a medicação, e o plantonista duvidou disso. E eu, assim, consegui reverter, que eu falei, eu vou te mandar um vídeo, vou te mandar orientação. Você tem que ter mais contato com esse diagnóstico. Você vê todo dia, você é pediatra. Então, é essa observação. Ou seja, até nesse contexto, a gente tem que lutar para mostrar o diagnóstico. Então, imagina uma pessoa simples que chega na primeira consulta com o bebê coçando, né? Como é difícil. E aí entra exatamente o quadro que a gente estava falando de estigma, né? E falta de educação. Então, o tema é educação médica, esse é o objetivo da nossa reunião hoje, né? E aí eu queria mais, assim, você falou de um tema super interessante, né? Porque a gente sempre vai procurando, assim, qual é o teste diagnóstico, como que a gente vai fazer? Não tem um teste específico. E aí eu queria te perguntar um pouquinho dessa história da família, né? A gente viu o pai do Pedro, tinha alguns sintomas. Como é que é esse fator genético, familiar? Como funciona isso? Eu costumo explicar, quando eu estou com uma família, assim, porque eu digo que quando a gente trata de criança e adolescente, a gente trata do paciente e da família, né? Então, o que eu costumo explicar? Todo mundo pergunta, isso pegou de quem? Isso veio da onde? E aí, quando a gente tem filho, eu também tenho filha, que minha filha já está grande, mas a gente começa a se culpar, né? Porque eu acho que a mãe e o pai, eles expressam o gene da culpa logo que eles têm o primeiro filho. Então, a culpa é de quem? Pegou de você, porque é na sua família que tem gente que tem isso. Tem gente que tem asma, tem gente que tem dermatite, veio de você. Então, vamos lá. A dermatite atópica, ela não é uma genodermatose, ela não é uma doença genética, mas a predisposição genética existe. A gente costuma dizer que se na família da mãe, sozinha, tiver a mãe ou a tia ou, enfim, a avó com dermatite atópica ou com as outras formas de atopia, asma, que é a forma mais grave de atopia, bronquite, asma, rinite, enfim, se tiver alguma coisa desse combo atópico, já existe um percentual, uma chance de praticamente 50% dos filhos terem. Se for o pai e a mãe, isso já aumenta para mais de 80% a chance deles terem. Mas medicina não é matemática, não é uma ciência exata. Então, eu tenho pacientes que ele é atópico, mas o pai não se lembra de alguém na família que tem atopia, e a mãe fala que a avó teve asma, bronquite, mas com 12 anos, sumiu tudo, nunca mais teve nada. Então, por que a criança tem dermatite? Então, vamos lá, Bernardo. Existe uma predisposição, uma tendência genética, sim, que pode ou não se confirmar na prole. A segunda coisa, existe uma alteração da barreira cutânea, isso é fundamental. Então, por isso que o diagnóstico é clínico, é examinando a pele. Isso o pediatra pode fazer, o dermatologista tem obrigação de fazer, e o imunologista também sabe fazer. A terceira coisa existe uma alteração da resposta imunológica. Então, o nosso sistema de defesa imunológico ele é feito para defender o organismo dos parasitas, vermes, das bactérias, dos vírus. Pois bem, no paciente atópico, deu um tilt aí nesse sistema imunológico e ele passa a ser hiperreativo. Quem de vocês já não sabe com seus filhos que mudou o tempo, piora a dermatite? Teve um estresse emocional, né, Pedro? Fui mal na escola, briguei com os amigos, começaram a falar de mim, falar que eu estou... Como você disse? Aquele termo que ela usou, mas que eu quero ressaltar aqui, porque é um estigma que a gente tem que tirar, berebento, sarnento, enfim. Quando tudo isso
compromete o paciente, a dermatite piora. Além, é claro, dele ter uma infecção. Quando ele tem uma infecção, pode ser uma otite, uma amidalite, a dermatite piora. Então, vamos lá, nós estamos lidando com uma doença que tem uma história desde a infância, que pode vir associada a todo combo atópico, bronquite, asma, rinite, ou vir sozinha, que não tem uma... Não é que ela é determinada pela herança genética, mas ela tem uma predisposição genética, ela tem uma barreira cutânea, que a gente costuma dizer, eu falo para as crianças, sabe a capa do Batman? A capa do Batman é a capa que deixa ele forte, né? Então, a nossa pele é o que deixa a gente forte, é o que impede que as bactérias, os vírus, entrem no organismo. Só que a nossa capa tem uns furinhos. A sua está mais furadinha, a gente tem que reparar esses furinhos. Então, a barreira cutânea alterada e esta resposta imune alterada. Então, olhar e tratar o paciente atópico é, primeiro, fazer o diagnóstico. Segundo, e aí a importância de tirar foto, eu sempre digo para os pais, fotografem as crises, porque às vezes na hora que vai ao médico, não está tão agressivo. E aí o médico vai olhar que já esteve daquela forma, né? Contar essa historinha, porque a dermatite atópica ela tem períodos de piora e melhora, e aí descobrir o que desencadeia a crise no seu filho. Terceira coisa, também é importante a gente, claro, procurar um profissional adequado para ter um diagnóstico e estabelecer um tratamento. Existem graus de gravidade, existe uma escala de gravidade de dermatite atópica. Graças a Deus, a maioria dos atópicos tem as formas leves, mas muitos, como os filhos de vocês, têm as formas moderadas a grave. E aí essas formas moderadas e graves exigem tratamentos específicos. Obrigado. Eu acho que um comentário só assim que eu estava refletindo aqui a complexidade do diagnóstico e essa jornada leva a várias consultas e a vários especialistas, né? Então, eu acho que, de novo, a gente poderia tentar diminuir esse período e facilitar a vida dos familiares se a gente tivesse mais educação sobre isso, né? Se a gente diminuísse o preconceito. Eu adorei teu exemplo, Érica, de chegar lá e dizer para o plantonista, pediatra, dizer assim, estuda mais sobre isso, eu vou te mandar uns links. Mas existe realmente uma necessidade de se entender mais sobre a doença. Lúcia, deixa eu te perguntar, assim, mudando um pouquinho, assim, quais são os cuidados? Como cuidar, então, do Pedro? Qual é o dia a dia, assim, e como é realmente se tratar da rotina, das exacerbações? Como é a tua rotina? Então, é uma rotina bem complexa, né? Porque é em cima o tempo todo. Adolescente, ele já sabe. Não, calma aí. Tem que estar ali. Ele sabe, mas tem que estar ali o tempo todo. Hidratou? Tá coçando? Tomou um antialérgico? Mãe, tá fazendo ferida, tá coçando muito. Calma. O que você comeu? Toma água. Por favor, modifica a alimentação, não come besteira no colégio. Então, é aquela pressão o tempo inteiro, né? Pedro, o que você comeu no colégio? O que você comeu em determinado lugar? Por que você está assim? Passou por algum estresse? Me conta como que foi seu dia. É uma cobrança, às vezes eu falo, acho que eu estou cobrando muito dele. E ele é uma criança. Mas eu falo, mas o que eu posso fazer? É para o bem dele, né? Porque começa uma coceirinha, daqui a pouco está uma ferida, daqui a pouco está uma infecção, e daqui a pouco tem que correr para uma internação. Então, o dia a dia é baseado em várias medicações ao longo do dia. Hidratação nem se fala, e esse cuidado todo com a alimentação. Porque até hoje, doutora, a gente fica assim, esse faz mal, mas aquele não. Mas espera aí, eu sei que ele tem muito corante, muito conservante. Não é bom para ninguém. E para que entender, a gente entende que muito menos ainda. Então, é todo esse controle na alimentação, na vestimenta, na hidratação. É pesado. Eu costumo falar que é bem pesado. Só quem tem uma criança atópica, quem vive essa realidade, sabe como é. E a gente estava falando da conscientização, de todos entenderem, né, que o quão importante é. Aí eu lembrei que no ano passado foi um ano bem difícil. Pedro teve 2 internações muito ruins e Pedro mal saía de casa. Então ele ficou
período, os primeiros 6 meses do ano, ele praticamente não foi ao colégio. E a gente tem um bebê, agora ele já é um mocinho, tem 3 anos, ele tem síndrome de Down. E na melhora, assim, um pouco da melhora do Pedro, eu falei, Pedro, vamos lá fora, vamos um pouquinho lá com o Miguel, ele precisa disso, ele precisa da sua companhia. Ele, mãe, estou com vergonha. Eu, pelo amor de Deus, Pedro, é você, o seu exemplo, que vai espelhar o Miguel. Porque o que você tem, por algum momento a gente pode até esconder. Põe uma camiseta de manga longa, põe um capuz, mas e o Miguel? Está estampado no rostinho dele o que ele tem. Então, de forma alguma, a gente vai conseguir esconder. Ok, consegui convencer o Pedro de ir ao parque, lá no condomínio mesmo. Tá ele e o Miguel brincando, de repente vem uma criança. O Pedro já estava com 12, 13 anos, ele tem 14 hoje. E a criança veio e falou assim para ele, chegou próximo, olhou e falou, o que é isso na sua pele? Aí a mãe quer, mas eu não. Falei, não, deixa eu, né, ele tem que saber se defender, deixa eu ficar quietinha que ele. Aí ele falou, é uma alergia. E eu sempre falo para ele, explique quando alguém te perguntar que é uma alergia de pele não contagiosa, porque, né, o pessoal fica com medo de chegar próximo. Aí ele falou, é uma alergia de pele, não é contagiosa. Ele, nossa, mas por que está assim? E a sua mão? E estava bem machucadinho. Aí ele falou, quantos anos você tem? Aí o Pedro falou, ele, nossa. Aí eu falei, quantos anos você tem? Aí eu deixei ele se virar. Falei, quantos anos você tem? Ele, 10. Eu falei, chama o Pedro para brincar. E o Miguel, vamos brincar, né? Vamos fazer outras coisas. Eu falei, justo no dia que eu converso com ele, vamos sair. E ele passa por aquilo. E quando nós recebemos o convite da matéria do Fantástico, o Pedro, de cara, ele falou, não, mãe. Primeiro eu falei para a doutora, eu vou ver quando o Pedro chegar do colégio. Ele estava um pouco melhor e a gente deu a resposta. Ele falou, não, mãe, eu não quero. Aí eu conversei com ele novamente, né? Sempre muita conversa. Falei, Pedro, filho, vamos pensar em quantas pessoas você pode estar ajudando. Quantas pessoas não conhecem essa situação que você passa. Olha quanta informação a gente pode passar para o Brasil, até para o mundo, com isso tudo. Eu sei que vai doer em você, vai doer na mãe também, mas é necessário. Aí ele falou, tá bom, mãe, pode falar para a doutora que nós vamos. Acho que a gente respira fundo depois disso, né? Mas obrigado você por nos contar um pouco dessa jornada, desse desafio todo, né? Aí, Érica, nos conta um pouquinho de como que é cuidar da tua filha. Também eu acho que você como médica, né, ainda tem um conhecimento técnico por trás que traz uma outra responsabilidade ou culpa, né, como a gente estava falando também. Bom, do contexto médico, quando a gente é médico, a gente tem visão de prognóstico. Eu acho que isso é fato. Qualquer diagnóstico, a gente tem visão. Então, assim, quando houve diagnóstico, dermatite atópica grave. E é que fique bem claro, tem que ficar claro qual que é o diagnóstico da dermatite atópica grave. Porque quando você fala dermatite, a maioria lembra do caso leve, que é o mais comum. E o Pedro, é isso, Pedro, foi maravilhosa a sua coragem, porque quando a gente quer mostrar o que é dermatite atópica grave, tem aquela reportagem que mostra o seu exemplo, que vai ser cada vez melhor, pode ter certeza disso. E então eu consigo mostrar o que é a história natural da doença. Então, assim, eu já tinha esse flash quando fez o diagnóstico. Só que foi muito duro, né? Eu emagreci 7 quilos. Do jeito que eu estava 7 quilos mais magra, porque eu não dormia, com certeza, como ela. Passou muitas noites, além da coceira do Pedro, mas o que vai ser, como que vai ser a vida dela, o que eu tenho a fazer. Então, quando vem esse diagnóstico de doença grave, é um buraco, é um luto, e é importante que se viva esse luto, como qualquer doença grave. Eu trabalho com câncer de mama. Eu faço diagnóstico todo dia de câncer de mama. E eu vou tentar usar essa analogia do câncer ou de qualquer paciente que tem doença grave. A gente começa com por que eu? Por que eu? Por que ela? Por que um bebê tão pequeno? E a gente pesquisa, a gente conversa, a gente vê outros exemplos e vê cada vez exemplos melhores. E aí a gente melhora pensando, por que não eu? Né? Então, por que não? O que eu tenho de tão especial? O que a gente tem de tão... Né? E o que eu tenho a fazer? Então, assim, na minha jornada de diagnóstico foi muito dura, mas eu confesso que eu vivi esse luto
forte, ela é só um bebê, eu não tinha esse contato como ela tem com o Pedro de conversa. Então, acho que eu sofri sozinha vendo ela sofrer fisicamente. E aí, com o avançar do conhecimento, a pesquisa, e tudo que eu fazia era ler, pesquisar coisa em inglês, em português. Eu fui vendo a luz no fim do túnel, eu fui vendo que, fazendo uma rede, porque realmente isso as redes sociais ajudam, a gente conhece outros exemplos. É bom que na grande mídia saia, mas nas mídias sociais a gente consegue ver os mais próximos. E aí foi melhorando, obviamente, quando houve a terapia específica para ela. E aí a nossa vida mudou e melhorou muito. E hoje a vida é muito tranquila. A questão da hidratação é fundamental. Desde quando a pediatra falou assim, isso é dermatite atópica, e passou os hidratantes, a minha filha nunca deixou de usar hidratante um dia. Então, quando ela começou, eram 3 vezes ao dia, hoje são 2 vezes ao dia. Então, hoje ela passou, depois que ela toma banho à noite, ela vai tomar. Então, ela nunca deixou de usar hidratante. Assim, é o escudo básico que tem, né? E, basicamente, é isso. Hoje a rotina é a hidratação. E confesso que ela tem uma vida normal. Então, assim, tem luz no fim do túnel. A gente saiu do buraco, da parte mais difícil, e principalmente por essa questão que eu digo de visão de prognóstico, que a doutora com certeza passou por isso, a evolução do tratamento da doença foi melhorando. E hoje a gente está nessa condição muito privilegiada e muito confortável. Privilégio no sentido de a gente ter conseguido, mas que é um direito. E hoje a vida é normal, ela só tem uma vida normal, como eu digo. Meu marido, a gente conversando quando viu os vídeos sobre tratamento, a gente só quer uma vida normal, né, Pedro? Só quer uma vida, como diz meu marido, ordinária. É ordinária, é acordar, dormir, tomar banho, pegar um resfriado, ir para a escola, voltar. E é isso que eles merecem, é uma vida normal. Só isso que a criança quer. E, graças a Deus, hoje a gente tem com esses cuidados. Fantástico, Érica. E assim, Érica, eu acho que o pessoal está comentando também, assim, a gente, dentro da Sanofi, a gente tem um programa de apoio, né, às pessoas com dermatite atópica, com uma prestação de algumas outro tipo de cuidado, desde educação, mas até outros tipos de tratamentos ou apoio mesmo, né? A gente chama desse programa de apoio ao paciente. Você teve uma experiência de trabalhar com a gente, de participar desse programa? Como é que foi isso? Você pode comentar um pouquinho? Eu participei, né? A gente se inscreveu quando houve o início da prescrição, né? Da terapia. Eu entrei em contato com o programa, fui muito bem atendida, foi rápido. Eu acho que até eles estranharam, porque ela era tão nova, né? Ela ainda tinha 6 meses, e acho que até na hora de cadastro da data de nascimento. Mas fui muito bem atendida, são muito preparados, e foi uma boa experiência, com certeza, essencial para o tratamento dela. Foi muito bom. Obrigado. Voltamos, então. Vamos falar sobre, realmente, tratamento. A gente já falou de várias coisas, assim, mas quais são as tuas orientações? Quais são as realmente... a gente falou aqui, por exemplo, de alimentação, a gente falou de evitar outros agentes alergênicos. Como que funciona todo esse tratamento holístico, né, da doença? Então, vamos lá. Para tratar, a gente tem que saber o que está alterado. Então, na dermatite atópica, como a gente falou, tem essa barreira cutânea alterada, e aí o que a Érica falou, seja dermatite atópica leve, moderada, ou nos casos graves, não tem jeito. Tem que ter aquela orientação de evitar tudo que resseque demais a pele. Então, não ficar muito tempo no banho, não tomar banho tão quente, usar o mínimo possível de sabonete, e sempre que possível sabonetes indicados para a pele atópica. Saiu do banho, eu falo para ligar o cronômetro, você tem 3 minutos para secar, enxugar a pele e passar o hidratante. O hidratante funciona na pele úmida. Se a pele já tiver evaporado toda a água, está jogando dinheiro fora. Então, passar o hidratante logo em seguida do banho. Isso, independente do tratamento que está fazendo, se é aquela criança que só tem de vez em quando o eczema ou a dermatite nas dobrinhas, ou se é um caso como o teu, Pedro, tem que passar hidratante. Não tem jeito. Eu escuto às vezes no consultório. Mas se já tem até remédio, não tem tipo um lava rápido que a gente chega lá e o negócio faz zoom, e já passa o hidratante? Não tem ainda. Quem sabe, daqui a um tempo vai ter.
mais hidratante é fundamental. Segunda coisa que é fundamental é também tratar essa confusão imunológica que gera inflamação. E aí, gente, tudo começa com tratamento local. Não é todo paciente com dermatite atópica que vai precisar tomar remédio oral, tomar remédio que é, como as pessoas falam, essa aplicação que tem hoje. Enfim, para cada caso tem um tratamento específico. E aí sim vem o papel do médico em orientar o melhor tratamento possível, já que nós vamos tratar a inflamação. E, claro, nos casos mais leves, essa inflamação pode ser tratada até com cremes ou pomadas, com corticoide, imunomoduladores e etc. Mas o que eu acho importante ter em mente? A gente está falando de uma doença crônica que a gente não sabe até quando vai. Do mesmo jeito que o Dr. Drauzio falou no começo da reportagem, eczema é uma coisa que ferve. Eczema do grego é ebulição. Então, aquilo queima, pega fogo, arde, coça, né, Pedro? Mas atópico também vem do grego. A é o prefixo de negativa, topos é lugar, fora do lugar. E o que eu costumo dizer é que na dermatite atópica, nada está no seu compartimento. Então, a única coisa que está no lugar certo são as lesões, elas são caprichosas nos mesmos lugares. O resto, tem paciente que é muito grave na infância e adolescência, depois a lesão desaparece. Tem outros que começam com quadros leves e só na idade adulta, depois de um estresse emocional, pioram. Então, o tratamento específico, ele é importante para cada caso naquele determinado momento. E aí o papel do médico. Agora, só para concluir, eu queria falar uma coisa. Eu trabalho com dermatite atópica há mais de 30 anos, então, como diz a Érica, eu acompanhei essa jornada. Quantas vezes, Pedro, eu sentei na sala junto com um paciente que nem você, e a gente chorou junto, porque o paciente queria ir na partida de futebol, e a gente sabe que se ele transpirar muito, suar muito, coça mais, porque tem aí o componente do suor agravando. E a gente ficava lá quebrando a cabeça. Não, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho antes, você vai passar o creme, não vai passar nas áreas que sua mais, vai para o jogo, sai do jogo, toma outro banho, passa o creme e vai lá pegar a tua medalha. E dava certo. Hoje, o que eu falo para os meus pacientes quando eu fecho um diagnóstico de dermatite atópica? Você tem dermatite atópica? Tem. Teu quadro é grave? É. Ainda bem que nós estamos no ano de 2024. Por quê? Porque há muitos anos atrás, a gente tinha muito pouca coisa para fazer para os casos graves. Hoje, a gente tem muita coisa para fazer. É uma luta? É. Vocês sabem quanto, vocês sabem bastante, mas eu admiro as mães de pacientes atópicos. Eu acho que elas são guerreiras. E os pacientes também. Então, do mesmo jeito que a filhinha dela hoje está melhor, eu boto uma fé que você vai estar melhor. E é muito importante, quando você ficar melhor, você vir aqui para contar para todo mundo o que aconteceu, tá bom? Fantástico, Silvia, muito obrigado. A gente está encerrando, né? Passa muito rápido, ainda mais uma sessão tão gostosa no contexto de troca de experiências, de emoção, na verdade. E esse objetivo de se falar, de se educar, né? Mas eu queria passar a palavra para vocês, uma mensagem final, algum comentário, e mais uma vez agradecer muito, né, as três estarem presentes aqui, porque eu acho que foi uma experiência fantástica, né, e espero que isso traga frutos muito para esses pacientes, para as pessoas que estão assistindo essa transmissão também e que estão presentes com a gente aqui no escritório. Primeiramente, quero agradecer, em nome do Pedro, da nossa família, por estar aqui hoje presente. Muito importante esse evento para todos nós, para a população em geral. E dizer que temos fé, sim, que logo estaremos aqui falando que o Pedro está naqueles dias melhores e vai ficar nos dias bons para sempre. Temos fé que logo isso irá acontecer e nós voltaremos aqui. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite, muito obrigada por conhecer vocês, conhecer o Pedro, tá? Você é uma celebridade.
E, bom, o que eu tenho a agradecer também é a ciência, porque a doutora Silvia viu essa jornada, porque a ciência foi, a gente vai atrás da ciência, a ciência puxou, e o que não tinha tratamento, hoje tem um tratamento excepcional. Então, que bom. Agradeço a Deus da minha filha ter nascido em 2022, que aí o remédio veio e ela está bem. Mas a gente tem que agradecer a ciência, porque tudo isso que a gente está fazendo e a luta da mãe, a gente vem, mas a gente vai no facho da ciência, porque o mais difícil conseguiu, chegou a um tratamento eficiente-alvo. E, mais do que isso, educação médica, educação de paciente, educação de saúde, porque também a gente tem que evoluir isso, e aí que a gente vai atrás, aí que os pacientes vão melhorando atrás. Então, em primeiro lugar, a ciência pelo desenvolvimento, quem trabalhou e trabalha todos os dias por esses pacientes. A esse evento, que sejam feitos mais eventos para a educação médica, para que não se repita episódios, como eu disse, de ignorância mesmo, no bom sentido, de desconhecimento. Quer dizer, se o médico, que é a visão de autoridade, desconhece quem que é a mãe e o paciente para poder passar por ele para falar sobre um diagnóstico de doença grave. E é isso, acho que esse meu agradecimento é esse. A ciência, e que dias melhores virão, e que todo mundo que assistir vai ser cada vez melhor, tá, Pedro? Muito obrigada. Silvia, por favor. Bom, eu só tenho que agradecer. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando de um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que quando eu era recém-formada, terminada a residência, que eu comecei a trabalhar com dermatite atópica, essa jornada toda mexia muito comigo, e eu falo que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia montar um instituto de dermatite atópica. Aí ia entrar lá a família, ia passar com os especialistas, ia ter apoio psicológico, ia ter orientação de como dar o banho, passar o hidratante, ia ter orientação de como faz os exames para não pedir aquele monte de exames, ia ter orientação do que comer e não comer, e não deixar essas crianças até desnutridas, porque tira tudo que a criança pode e gosta de comer, do que brincar ou não brincar, porque também não pode ter pelúcia, não pode fazer isso, não pode jogar bola, não pode fazer nada, é triste. Ia ter esse apoio psicológico. Mas eu, hoje, depois de uma certa idade, eu cheguei à conclusão que o mais importante é educar. A gente tem que estar aqui para fazer isso, para educar os profissionais, para educar a população geral, para educar todo mundo. E você, Pedro, já cumpriu esse papel lá no Fantástico, aparecendo para todo mundo e contando um pouquinho da tua história, tá? Só que, compromisso fica, hein? Quando você melhorar, você tem que voltar para contar o final da história. Obrigada. Você sabe que a gente estava falando com as mães, com a doutora Silvia, e a gente não chamou o Pedro para vir aqui. Você quer ficar com a gente aqui um pouquinho, para a gente encerrar? Não precisa, tá ótimo, querido. Deixa eu só fazer um comentário final e super importante, porque a gente está num momento muito crítico, inclusive, de melhorar acesso a tratamentos no Brasil. Tem uma consulta pública acontecendo, e eu convido todos vocês, essa é uma consulta pública, ou seja, é para pacientes, é para familiares, é para pessoas interessadas, para profissionais de saúde, que possam contribuir para a inclusão e a melhorar o acesso às diferentes formas de tratamento para dermatite atópica. Então, essa é uma mensagem final super importante. Quem puder contribuir, isso é essencial para mudar a vida do Pedro e de todas as pessoas que precisam realmente de cuidado por dermatite atópica. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio, realmente. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Essa atividade vai ficar gravada, né? Espero que isso tenha um impacto positivo em trazer alívio às pessoas com dermatite atópica. Obrigado a todos, um bom dia.